Nisso, Matheus, você me lembrou que eu esqueci de apertar para gravar. Apertei agora, só começou a gravar a partir de agora a aula, tá bom? Infelizmente. Eu vou ver se eu consigo gravar depois a outra parte, para quem não pode acompanhar. Mas eu estava falando do ultrassom, Matheus. O que é ultrassom? Você escutou? Essa parte eu escutei. Pronto, são ondas com uma frequência tão alta que mais alta que nosso ouvido não escuta. Aí eu falei que morcego e golfinho têm a capacidade de emitir ondas, né, na faixa de ultrassom 100 a 150 mil hertz e eles usam isso para se orientar, tá? Tanto no escuro, por exemplo, o morcego voando, né? Ele não bate nas coisas, quanto o golfinho na água, tá bom? Depois eu vou mostrar uma figurinha dos radares de navio, também funcionam assim. Mas aqui é um exemplo também de ultrassom que é parecido com esse, né? Né, muito utilizado para ver órgãos internos, né? Então, quando a mulher está grávida, para você ver o bebê, mas também para ver a condição, às vezes, do seu estômago e tal. O que é isso? Esse aparelhinho aqui, ele vai emitir, então, ondas, né? Então, ele vai emitir uma energia que vai vibrar, vai balançar o ar, né, e vai emitir essa onda que vai transmitir lá para dentro. É uma vibração numa frequência bem alta. E aí essas ondas sonoras, né, essas moléculas de ar, elas vão se mexendo e elas vão batendo nos órgãos internos. E a depender do que é feito aquele órgão, ele vai refletir de uma forma, vai refletir mais ou menos as ondas sonoras, né? Aí o computador pega essas diferenças de reflexão e transforma isso em imagem, tá bom? Então, por exemplo, um órgão que é cheio de líquido, né? O líquido ele não vai refletir muito esse ultrassom, então vai ficar preto ali, tá? Não vai refletir a imagem de volta, certo? Então esse é um outro exemplo de utilização prática aí. Qualquer As coisa. baleias usam para se comunicar, né, professor? As baleias usam para se comunicar, isso, né? Principalmente os golfinhos, em verdade, usam os ultrassons. Então, Ah, certamente, elas usam uma frequência maior também, né? em Para se comunicar. verdade, as baleias, gente, essas baleias, principalmente as grandonas, elas usam infrassom, na verdade. Elas fazem um Ah, som bem. Elas emitem som, elas emitem ondas no espectro que a gente escuta. Então a gente escuta vários dos sons de algumas baleias, mas algumas baleias também conseguem emitir infrassom. E a gente vai. Uma característica de ondas com menor frequência é que elas conseguem viajar por distâncias mais longas, certo? Ô, professor, Diga, Matheus. e por que essa ultrassom de fazer em mulher grávida em vez de escutar, mostra imagens? Exatamente, porque a parte que eu expliquei é o seguinte: esse negócio de escutar barulho é porque todas essas ondas que eu estou falando, né, nessa frequência aí, ela na verdade, ela chacoalha o ar, tá? Eu vou mostrar para vocês. As moléculas do ar, elas vibram, né? Uma molécula de ar vibra, bate na vizinha, né? Que ela pega essa energia, ela empurra, bate na vizinha, que bate na vizinha. Então, essa é uma onda, certo? Tem que entender o princípio de onda. Então, o que é, se inicia uma onda dessa é uma energia, um tanto de energia que você bota que vai balançando o ar. Se vai virar um som ou não, isso daí é porque depende do nosso aparelho auditivo, tá? Pensa a nossa cabeça como um computador, tá? Então a gente tem um programinha que pega esses diferentes ondas de ar e transforma isso em som, tá? Só que o nosso programa, ele só está adaptado, ele só consegue transformar algumas ondas em som, só aquelas ondas que vibram as moléculas numa determinada frequência, que é na frequência entre 20 e 20 mil Hz. Ondas que vibram mais rápido que isso,
nosso cérebro não transforma em som. Ondas que vibram mais devagar que isso, o nosso cérebro não transforma em som. Por isso que a gente não escuta. Entendeu? E aquele medidor de batimentos cardíacos, professor? Também é similar a esse também, né? Só que ali, em verdade, ele tá captando, né? É um captador, né? Ele não está emitindo som, ele está captando a vibração. É tipo um microfone. Isso, que amplifica o sinal, aumenta a intensidade do sinal. Então, só retomando essa questão dos animais, então, e na forma de ondas, de uma forma geral, ondas com uma menor frequência, que são ondas mais longas, né, que a gente chama de infrassom nesse caso, que a gente não escuta, elas viajam distâncias mais longas, tá? Então, o som de uma baleia ou um elefante, que eu falei que emitem infrassom, esse som ele consegue viajar quilômetros, tá? Então, os elefantes conseguem se comunicar a uma distância muito grande, mas tá lá umas 5 km, ele dá um som desse e o outro elefante escuta, tá? Ondas com alta frequência, embora ela tenha muita energia, mas ela não consegue viajar muito longe, tá? Por isso, até nessa mesma ideia, a gente vai falar isso depois, quando a gente estiver falando de ondas eletromagnéticas, mas a questão do sinal, do Wi-Fi, né, 3D, 4G, agora está vindo 5G. O 5G são ondas com maior frequência, né, que consegue carregar muito mais energia, muito mais informação. Então a internet vai ficar mais rápida, com mais informação. Entretanto, uma onda com uma frequência muito grande, ela não consegue ir longe. Então as antenas do 5G vão ter que ficar muito perto, vão ter que ficar bem mais perto do que as antenas de celular hoje em dia. Entenderam? Vamos continuar. Depois a gente fala disso. De celular, é depois. Mas depois de falar isso, o que eu queria falar também é o seguinte, que a velocidade de propagação do som também vai variar de acordo com o meio em que ela se propaga. Tá? No ar, na água, no ferro. Mas antes eu vou passar uns vídeos para vocês, então, para deixar mais claro. Tá? Vamos lá. Onde é que estão os vídeos que eu separei para vocês? Rapidinho aqui. Tá aqui, ó. É esse aqui. Vamos ver se eu consigo colocar para vocês. Não é esse, não é esse. Cadê? Aqui. Então esse vídeo, gente, ele vai mostrar o que é uma onda sonora, tá? Ela é uma onda de compressão e rarefação, tá? O que é compressão? É quando a gente comprime, né? Quando a gente espreme alguma coisa, não é isso? E o que é rarefação? É quando uma coisa fica rara, né? Tem pouco daquilo. Então vamos botar o vídeo, vai? Ó. The sound is created with a vibrating object, like a guitar string or drum skin, places air molecules, causing alternating areas of hot. Então eu vou traduzindo para vocês, tá? Ele está falando o seguinte, que uma onda de som, ela se inicia quando um objeto, né, ele vai balançar e vai empurrar as moléculas de ar, tá bom? Então, vamos dizer que aqui é uma folha de plástico, tá? Que eu vou empurrar ela, então ela vai para frente, depois vai para trás. Eu vou ficar empurrando, né, e soltando. E essas bolinhas aqui são moléculas de ar que a gente não enxerga, tá? Mas aqui ele mostrou bem grande. Deixou um desenho maior para a gente entender como é que funciona uma onda. Ela funciona da seguinte forma, né? De acordo com a energia que eu vou botar aqui, ele vai empurrar o ar que está logo na frente, ó. Higher and lower than normal air pressure. These alternating higher and lower pressures. Então vai formando zonas de pressão mais alta e mais baixa, tá? As moléculas se juntam, aí uma empurra a vizinha e aí ela volta para o lugar dela. Aí essa vizinha empurra para cá e volta. Vamos só observar o desenho para ver se vocês entendem. Só observando. Through the air, away from the source. These variations moving through the air are the sound wave.
There are technical terms. The higher areas are called compressions because molecules squeeze together. Então, nessas áreas aqui de onde que as moléculas de ar estão mais próximas umas das outras, a gente chama de compressão, tá? É como se fosse a crista da onda, a parte mais alta da onda. E a outra parte, onde elas estão mais afastadas, a gente chama de rarefação, tá? E isso vai migrando, tá? Or compressed at higher than the normal atmosphere in the room. The lower pressure areas are called rarefactions because they consist. Tá bom desse. Vamos fazer outro vídeo. Vocês estão vendo o vídeo? Então, né? Tá dando tudo certo, né? Tá. Então, só retomando aquela parte que eu já havia explicado para vocês, né? Como é que é uma onda, né? Então, essa aqui é uma onda até transversal, mas uma onda funciona da seguinte forma. No caso, um homenzinho aqui, eu boto uma energia para levantar. Então, ele levanta e abaixa. A força que ele usou para levantar, ele passa... Vamos dizer, aqui não está mostrando, mas eles estão de mão dada, tá bom? Então, quando ele levanta, ele puxa esse para cima. Que puxa esse, que puxa esse, que puxa esse, que puxa esse. Então, a onda vai migrando, ó. Zzz, igual vocês estão vendo aqui embaixo. Tá vendo a onda correndo? Certo? A onda está correndo aqui, ó. Zzz, zzz. Muito bem. E o que é uma onda sonora? Então, aqui é o mesmo desenho do que ele mostrou lá, ó. Tá? Tem esse objeto aqui que ele vai para frente e volta. Então ele vai empurrar o ar, tá vendo? Então aqui tá diferente do que naquele vídeo que eu mostrei, porque aqui ele tá dando só um impulso. Então dá para ver a onda se propagando, tá? Então se eu botar É uma onda longitudinal. Isso, é uma onda longitudinal, porque a direção, né, da fonte emissora aqui está na mesma direção da propagação da onda. Muito bem, William. E se vocês olharem uma bolinha dessa molécula de ar aqui individual, vocês vão ver que ela vai e volta, ó. Ela vai e volta. Então ela vai, empurra a vizinha e volta. Aí a vizinha vai para frente e volta. Mas a energia vai passando. Dá para ver melhor aqui nesse segundo, ó. Esse desenho de baixo. Se eu marcar uma molécula individual, ó, vocês vão vendo aqui ele está marcando. Wave é a onda. Então a wave começou lá, a onda vai migrando, ó. Zzz, ó, a onda vai migrando até chegar no final. Né? Só que aqui são várias ondas, por quê? Porque aqui eu estou emitindo, é como se eu tivesse um som de carro que fica batendo várias vezes. Pum, 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 não está fazendo várias ondas. Mas se eu pegar uma molécula individual, uma bolinha e marcar ela em vermelho, você vê que ela vai para frente, empurra a vizinha e volta. Vai e volta, vai e volta. Então nesse processo, né, vai ter regiões que vão estar comprimidas e vão estar estendidas, tá? Isso, gente, é o som se propagando no ar, tá? Por isso que o som é um tipo de onda mecânica. Ela precisa de um meio material para se propagar. Nesse caso, o som está se propagando no ar, tá bom? Entretanto, gente, o som ele pode se propagar em outros meios, como na água, né? Ou no metal, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, a minha deixa eu me ampliar aqui. Se eu pegar aqui uma lanterna feita de metal, botar o ouvido aqui, ó, e bater, eu vou escutar o som propagando dessa ponta até meu ouvido, não vou? Vocês já tiveram essa experiência. Agora, existe diferença na propagação do som no ar para a água, para o metal? O que vocês acham? Eu acho que tem, professor. Eu também acho que sim. Eu vou falar, ó, vou dar uma sugestão para vocês, algum dia na vida de vocês, quando vocês passarem perto de um trilho do trem, eu sugiro que vocês coloquem o ouvido de vocês no trilho do trem e batam uma pedrinha, tá? Eu vou ensinar uma técnica para vocês que o pessoal usa, né? Às vezes a pessoa tá lá, né, quer saber se o trem tá chegando, ele tenta escutar com o ouvido e não escuta nada. Aí ele bota o ouvido dele lá no metal, no trilho do trem, e aí ele escuta um barulhinho que é do trem vindo, dizendo que o trem está próximo. Por que isso? Deve ser por conta da frequência que o trem transmite ao passar no trilho, não?
É porque, na verdade, é o seguinte, é de acordo com o material em que a onda está migrando, né? Porque a onda não é uma molécula empurrando a outra. No caso do ar, né? Se vocês se lembrarem, né? Eu acho que eu mostrei para vocês uma animação. Mas o que é a água do vapor versus a água líquida versus a água sólida, o gelo? É basicamente a distância entre as moléculas de água, né? Quando ela está no vapor, as moléculas estão afastadas, né? Então, quando você empurra uma molécula de água, vamos pensar que, né, eu sou bem pequenininho do tamanho de uma molécula, eu vou lá e empurro uma, né? Até eu chegar nela, eu vou ter uma distância grande, né? E aí, essa daí que eu empurrei, para ela acertar a vizinha, ela vai ter uma distância grande, ela vai poder ir para um lado ou para o outro também. Então, o que acontece? Número 1, demora mais para essa onda se propagar no ar, porque as moléculas estão muito espalhadas. E além disso, essa onda vai se propagar por uma distância menor, porque parte da energia da onda vai se perder nesse espaço mais vazio. Agora, se eu pegar todas as moléculas de água... Então, professor, se as moléculas estiverem separadas, a onda transmite menos som, né? A onda vai transmitir menos distância, vai chegar menos longe e também ela vai andar mais devagar, tá bom? Então o que acontece é o seguinte: no metal, o metal as moléculas são bem pertinhas. Então se eu faço uma emissão de energia aqui numa ponta de um metal, bater nele aqui, pá. O som, uma molécula de metal bate na outra, que bate na outra, que bate na outra, vai passando energia até chegar na ponta. É tipo uma bateria, né, professor, quando a gente toca. Isso, toda a onda sonora funciona assim, só que no metal ela vai ser mais rápido e vai mais longe o som, tá? Então no caso do trem, o que acontece? O som ele vai se propagar por maior distância, então você vai escutar o som do trem. Quando ele está longe, você vai escutar no metal o som, mas não vai escutar no ar o som, tá? E isso também vale para a água, tá bom, gente? A água líquida, as moléculas de água líquida, elas estão mais próximas umas das outras do que no ar. Então o som vai se propagar mais rápido e mais longe dentro da água, tá bom? E aqui tá, então, deixa eu diminuir minha cara aqui. E aqui tá, então, essa tabelinha mostrando a velocidade do som em diferentes meios de propagação, tá? Em diferentes meios. No ar, o som se propaga a 340 metros por segundo, né? Na borracha, a 54 metros por segundo. Bem mais devagar a borracha. A borracha não é um bom condutor de som. Nem de eletricidade, não é? Por isso que a gente usa de isolante, para não tomar choque. A água, ela é muito mais rápida, 1.480 metros por segundo. No ferro, muito mais rápido, 5.100 metros por segundo. Ou seja, em um segundo ela anda 5 quilômetros no ferro, que é o trilho do trem que eu falei. E o granito, 6.000 metros por segundo. Professor, e se a medida for menos do que está mostrando na tabela? Isso é uma medida média, né? Geralmente é uma média. Então, tanto é que, olha que interessante, no ar, por exemplo, ele falou que, né, eles vão lá no laboratório e colocam a temperatura 20 graus e 1 atmosfera, tá? Se tiver mais quente, por exemplo, vai ser um pouco mais rápido a transmissão da onda, tá bom? Então varia, tá? Mas isso é uma média. Ô, professor. Ô. Então quer dizer que quanto mais resistente for o material, o som transmite mais rápido? Quanto mais denso for o material, certo? O que é densidade? Densidade é a quantidade de matéria em um determinado espaço, tá? Vocês se recordem, voltem lá para trás. Quantidade de átomos. Isso, voltem lá para trás e lembrem que todos os materiais, toda a matéria é feita de átomos, né?
que são super pequenininhos. Aí, só que esses átomos podem estar mais afastados uns dos outros ou podem estar mais juntinhos uns dos outros, tá? Então, uma coisa com uma densidade maior, ela vai ter mais matéria no mesmo espaço, né? Um exemplo disso, vamos dizer o seguinte: você pega, vamos dizer que você faz uma bola, uma esfera de ferro que tem um tamanho tem um diâmetro de 1 centímetro, uma bolinha de 1 centímetro. Aí você pega e faz uma bolinha também do mesmo tamanho de 1 centímetro, mas de madeira, certo? Você vai botar na mão, você vai ver que a bolinha de metal, ela parece que ela é mais pesada, apesar de ter o mesmo tamanho. Por quê? Porque ela é mais densa, tem mais matéria ali, tá? Além de ter átomos diferentes. É isso. Certo, Matheus? Não sei se ficou claro. Certo, certo. Tá. Tá, então aqui tá uma fotinho mostrando um avião ultrassônico, os jatos, eles conseguem, né? O que é um avião ultrassônico? Ele consegue viajar a uma velocidade mais rápida que a velocidade da onda do som. Que a onda do som não é de 340 metros por segundo. Se eu transformar isso por quilômetros por hora, é 1.200 quilômetros por hora. 1.224. Então, quando o avião ultrapassa essa velocidade, ele está em uma velocidade ultrassônica. Diga. Tipo assim, quando a gente grava um vídeo com o celular, que fica aquele barulho de... Quando o vento está passando, qual o barulho que o vento transmite? O vento, né, é o que? É uma onda, né, que está balançando, né, as moléculas de ar, né? E à medida da quantidade de energia que é esse vento, ou seja, se é um vento mais forte ou mais fraco, né, ele vai balançar mais forte ou mais fraco as moléculas do ar. Então vai ser uma onda numa determinada frequência. Se balançar uma determinada frequência, vai ficar um determinado tipo de som, né? Então por isso que até todo vento não tem o mesmo som, depende da energia que tem o vento. E você soma isso, o nosso microfone, ele é um captador, né? Ele transforma essas ondas de ar em um som digital, em eletricidade, né? E tem um programinha no computador que transforma essas diferentes eletricidades em sons que a gente escuta, né? O microfone eletrônico, né? Então são dois elementos. O vento está balançando o ar e o microfone é igual ao nosso cérebro, que transforma em som, não é isso? No caso, o microfone transforma. É mais ou menos isso. Certo? Entendi. Fala, alguém mais falou aí, parece? Não. Vamos continuar, gente. Vamos lá. Então vou falar aqui sobre esse conteúdo que foi as questões passadas, né? Que é a do nível sonoro, né? Né, que às vezes a gente fala de som alto ou baixo, né? Aquele som, você vai num show, bum, bum. Isso daí vai ser de acordo com a quantidade de energia que a sua fonte emissora está gastando para empurrar o ar, tá bom? Então, quando você bota mais energia, qual a unidade de medida? É o watt, né? Então, quando você está vendo até som de carro, o pessoal não fala, quantos watts aí essa sua caixa aí, o seu amplificador, né? É tantos watts. Pô, ele consegue fazer um som muito alto, né? O que é um som muito alto? É um som, quando a gente fala um som muito alto, é um som de grande intensidade, tá? E quando a gente for olhar a onda, essa intensidade ela é caracterizada pela altura, né? Que a gente chama de amplitude, né? Da onda, tá bom? Deixa eu voltar aqui já para mostrar novamente. Eu já havia falado isso para vocês, mas vamos ver se rapidinho eu ponho para cima aqui. É que o computador não consegue ir muito rápido, porque tem muita coisa ligada aqui ao mesmo tempo, ele fica pesado. Aqui uma onda. A amplitude da onda é isso aqui, né? Ó, a amplitude dela. Isso aqui tá um ciclo, né?
Amplitude é isso aqui. Quanto mais potente, quanto mais intensidade for a sua fonte emissora, mais alta vai ser essa, né, esse ciclo aqui. Tá? Voltando. Tá? Isso aí tem uma intensidade. E agora outra coisa que a gente percebe no som é a diferença dele ser grave ou agudo, como eu estava falando, né? Não, mas antes, continuando falando sobre a intensidade, né? Então, existe uma unidade de medida, né, para essa intensidade que a gente chama de decibéis, né, que é o nível sonoro, decibéis. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, aqui tem alguns exemplos de quantos decibéis, ou seja, qual a intensidade do som, né? Então, ele dá o exemplo aqui de uma árvore, quando bate o vento aqui, chacoalha as folhas, aquele barulho das folhas se movimentando, né? Ela vai ter uma intensidade, né, de um nível sonoro do nível de 10 decibéis, tá? Meio baixinho. Se você pegar já, por exemplo, uma rua movimentada, com os carros, ônibus, aquela coisa toda, já vai a 80 decibéis, certo? Se você pegar um cortador de grama, desses, né, com a fio de nylon, desse tipo aqui, lá para os 100 decibéis, a 105 decibéis. Né? Um avião, 120 decibéis, tá bom? Então, de acordo com... E tá vendo que é a potência, né? Ó, o cortador de grama tem esse motor que tem uma potência forte, é forte, né? Quantos watts, né? Tem uns que tem 100 watts e tal. Aqui, watts da gasolina. A gasolina é a fonte de energia para essa máquina funcionar, né? Ela que gera a energia para transformar no trabalho, que é o watts. Agora, a turbina desse avião é muito mais potente, né? Então ela consegue chacoalhar o ar muito mais, e aí o som fica muito mais intenso, né? Que a gente chama de alto, né? E o seguinte, e o nosso aparelho auditivo, ele tem um certo limite, né, com a intensidade. Então, o pessoal já estudando, eles dão algumas linhas gerais. Isso é até importante vocês saberem, né? O quanto de ruído que a gente escuta que começa a fazer mal no nosso ouvido, né? Então, aqui nessa tabelinha está mostrando essa primeira coluna aqui, o nível de ruído em decibéis, tá? E aqui nessa segunda coluna está mostrando a máxima exposição diária permissível, ou seja, quanto tempo eu posso escutar. Então depois vocês olhem essa tabela, tá, gente? Eu vou ter que encerrar agora porque o nosso tempo já terminou, tá bom? Então, qualquer dúvida, vamos falar amanhã. Eu vou colocar agora a atividade para vocês fazerem para a semana, tá bom? E amanhã eu explico ela, tá? E amanhã tem um plantão. Anota meu nome aí, professor William Muri. Tá, então, pessoal, todos aqueles que eu já falei a chamada, pode sair da sala, muito obrigado. E quem ainda não falei o nome, aliás, quem entrou depois, me fala o nome agora, por favor, para eu anotar aqui, tá? Professor? Tamo junto, professor. Gustavo, professor. Então, espera. Primeiro o William Caldas Buri, tá aqui, marquei. Gustavo, qual Gustavo? Henrique de Carvalho Almeida? Isso. Stephanie. Também, professora. Kaique, também, professora. Calma. Kaique da Conceição Pereira. Isso? Professor. Pronto. Isso mesmo. Beleza, Kaique. Stephanie. A Stephanie dos Santos da Silva. Isso. Pronto, Stephanie. Marquei aqui. Obrigado. Alguém mais, gente? Rafaela. A Rafaela. Daqui então é da outra turma, é do nono B, né, Rafaela? Rafaela Queiroz Santos. É isso, né? Rafaela Queiroz Santos. Queiroz Santos Santana. Do Santos Santana. Rafaela Queiroz Santos Santana. Pronto. Tá jóia. Professor, depois só olha lá, viu? Vou olhar sim, Iago. Vou olhar. Pronto. Vou olhar agora. E se tiver faltando alguma coisa lá, só me fala que eu já passo de novo. Tá, tá ok. A atividade da semana passada você não fez, né?
Fez? Não, eu tava esperando a resposta do senhor. Mas vou fazer. Pode ficar tranquilo. Tá. Então tá, gente. Então, vamos Valeu. finalizar. Valeu. Então, um abraço a todos aí. Até amanhã.